último episódio, falamos sobre a história do voto feminino em países da África e Ásia. Neste episódio, discutiremos mais sobre a conquista, desta vez nas Américas. Episódio: Estados Unidos e Cuba. Estados Unidos. No início do século XIX, os Estados Unidos estavam em pleno processo de expansão. A ideia de destino manifesto, a crença amplamente aceita de que o país estava destinado a se estender do Atlântico ao Pacífico, guiava essa conquista territorial. Com isso, vieram promessas de terras férteis, e em 1849, a descoberta de ouro na Califórnia atraiu milhares de pessoas em busca de uma vida melhor. Um sonho americano reimaginado nas fronteiras do Oeste. Essa foi chamada Corrida do Ouro, que trouxe americanos de todo o leste do país às terras promissoras do Oeste, em busca de dinheiro e melhor qualidade de vida. Entretanto, à medida que os Estados Unidos cresciam em tamanho, também cresciam as tensões políticas e sociais. A Revolução Industrial estava transformando a paisagem econômica no norte do país. As fábricas emergiram como novos centros produtivos, cidades se expandiram rapidamente e os trabalhadores enfrentavam longas jornadas, baixos salários e condições de trabalho deploráveis. O modo de vida rural estava desaparecendo, substituído por um cenário urbano e industrializado. No sul, a realidade era bem diferente. A economia permanecia fortemente enraizada na agricultura e principalmente no uso do trabalho escravizado. A produção de algodão, que sustentava boa parte da riqueza sulista, baseava-se inteiramente no trabalho forçado de milhões de afro-americanos escravizados. Essa profunda disparidade econômica e moral entre o norte industrializado e o sul escravagista deu origem a divisões cada vez mais insustentáveis. Essas divergências culminaram em 1861 na Guerra Civil Americana, um conflito brutal que definiria o futuro da nação. Com a vitória do Norte em 1865 e o fim da Guerra Civil, a escravidão foi abolida pela 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos. A 14ª Emenda, ratificada em 1868, garantiu aos homens negros, ao menos na teoria, o direito ao voto. Contudo, as mulheres, brancas e negras, continuavam a ser excluídas da esfera política. O sonho de igualdade para elas ainda estava longe de ser a realidade. Foi em meio a essa transformação nacional que um novo movimento emergiu, determinado a lutar pelos direitos das mulheres. Em julho de 1848, em Seneca Falls, uma pequena cidade no estado de Nova York, mulheres se reuniram para discutir o papel e os direitos femininos na sociedade americana. Lideradas por Elizabeth Cady e Lucretia Mott, essas mulheres organizaram a primeira Convenção de Direitos das Mulheres na história dos Estados Unidos. A Convenção de Seneca Falls marcou o início formal do movimento sufragista americano. Um documento ousado foi apresentado, a Declaração de Sentimentos. Inspirada na Declaração da Independência, a Declaração de Sentimentos afirmava que todos os homens e mulheres são criados iguais. Entre várias reivindicações, a mais polêmica era a demanda pelo direito de voto feminino, um conceito que na época parecia impensável para muitos. A reunião de Seneca Falls fez sucesso. O evento foi o grande impulsionador de todo o movimento sufragista americano. Reuniões, conferências e campanhas foram organizadas em várias partes do país, e ativistas como Elizabeth Cady e Susan B. Anthony se tornaram líderes reconhecidas da causa. Contudo, logo surgiram divisões dentro do movimento. Em 1869, surgiram duas organizações principais: a NWSA, Associação Nacional pelo Sufrágio Feminino, liderada por Elizabeth Cady e Susan B. Anthony, e a AWSA, Associação Americana pelo Sufrágio Feminino, liderada por Lucy Stone. As duas tinham abordagens distintas. Enquanto a NWSA defendia uma mudança federal imediata, a AWSA focava em reformas estaduais. Não só isso, as associações tinham diferentes visões políticas. Enquanto a AWSA era associada ao Partido Republicano, tomando o lado tradicionalista frente à questão do sufrágio, a NWSA era predominantemente democrata, levantando bandeiras progressistas para a época. É importante lembrar que o modelo de república americano é federalista.
e um federalismo muito mais latente que o brasileiro. Nos Estados Unidos, diversas questões importantes são legisladas por competência federal. É o caso do voto feminino. Diferente do Brasil, em que grande parte das questões civis e políticas são competentes ao voto do Parlamento Federal, os Estados Unidos dão mais liberdade aos Estados federados para se regularem. Assim, a diferença de estratégia da AWSA e da NWSA teve grande importância no processo de conquista do voto feminino, algo que será explorado mais tarde. Além disso, o movimento não representava igualmente todas as mulheres. A ativista Sojourner Truth, uma ex-escravizada que se tornará uma importante defensora dos direitos civis e das mulheres, trouxe uma questão fundamental para o debate: e as mulheres negras? Em seu discurso Ain't I a Woman, Truth denunciou a exclusão das mulheres negras da luta por igualdade. A sua voz era um verdadeiro incômodo dentro do próprio movimento. O sufrágio feminino, na maioria dos casos, estava sendo pensado apenas para as mulheres brancas. Embora enfrentasse forte resistência em grande parte dos Estados Unidos, foi no oeste do país que o movimento sufragista encontrou seus primeiros aliados. Em 1869, o território de Wyoming fez história ao se tornar o primeiro a conceder o direito ao voto para as mulheres. Esse foi um marco sem precedentes. A decisão de Wyoming, em parte, foi motivada por interesses práticos. A população masculina superava amplamente a feminina, e os legisladores acreditavam que permitir que as mulheres votassem poderia atrair mais mulheres para o território, promovendo o crescimento populacional e a estabilização social. Embora movida por interesses práticos, a decisão trouxe um impacto profundo. Mulheres finalmente estavam participando do processo político como eleitoras. Várias questões, entretanto, ainda impediam o voto feminino. A pressão social, os direitos políticos ligados ao marido e o preconceito racial implicaram em muitas dificuldades ao exercício do direito ao voto. Outros territórios e estados da costa oeste seguiram o exemplo de Wyoming. Em 1890, Wyoming foi admitido como estado, mantendo o direito do voto às mulheres. Em pouco tempo, Utah, Colorado e Idaho também permitiram que as mulheres votassem. Essas vitórias trouxeram um novo ímpeto ao movimento, fortalecendo a crença de que, um dia, o sufrágio feminino seria conquistado em nível nacional. Enquanto isso, as duas grandes organizações, a NWSA e a AWSA, percebendo a força da união, decidiram se fundir em 1890, formando a NAWSA, Associação Nacional Americana pelo Sufrágio Feminino. Com a fusão, surgiu uma nova estratégia: lutar simultaneamente em nível estadual e federal, criando uma rede de apoio mútuo entre as sufragistas. A NAWSA tomou como estratégia a conquista do voto feminino por meio estatal, tal como defendia a AWSA desde o início. Juntar as duas associações criou finalmente uma linha de frente comum para a conquista do sufrágio. As militantes pensavam que, uma vez conquistado o acesso local ao voto, as votadoras estariam mais dispostas a lutar em conjunto por uma reforma federal das eleições. Dessa forma, a conquista em nível federal não foi descartada, mas sim adiada ao momento em que tão grande a pressão social não tivessem escolhas dos parlamentares a não ser a ditar a Constituição. À medida que o movimento sufragista tomou uma frente única, novas associações e grupos começaram a ser criados. Assim, no início do século XX, o movimento sufragista alcançou uma nova dimensão de visibilidade e organização. Grandes desfiles e manifestações começaram a atrair a atenção da mídia e da opinião pública. Um desses eventos marcantes foi a Marcha de 1913, organizada pela Women's Political Union, que trouxe mais de 5.000 mulheres às ruas de Washington, na véspera da posse presidencial. Essas manifestações eram planejadas para chamar a atenção para a causa, e os jornais passaram a cobrir os eventos de forma cada vez mais extensa. Falando em jornais, a imprensa feminista foi um dos meios mais utilizados para a divulgação da causa. Publicações do The Suffragist e The Woman's Journal serviam como ferramentas poderosas de comunicação, levando a mensagem sufragista para as casas de mulheres e homens de todo o país. Nos jornais sufragistas eram publicados artigos, manifestos e muitas ilustrações e cartoons, que falavam de forma satírica sobre o fato das mulheres ainda não possuírem o direito ao voto. Uma dessas publicações foi o folheto Facts Stronger Than Theory. Publicado em 1909, a intenção era mostrar para a sociedade que,
Nos estados em que as mulheres já possuíam direito ao voto, a segurança local, os indicadores sociais e os direitos das mulheres e das crianças eram bem mais protegidos. Uma das grandes táticas de argumentação das sufragistas era a consideração pela vida do lar que possuíam. Afinal, na época, as mulheres ocupavam um espaço predominante de cuidado do lar e da família, bem como da criação das crianças americanas. Ora, se as mulheres não podiam votar, então as principais pessoas que cuidavam das futuras gerações não tinham poder para apontar os erros e inseguranças que sentiam no país. Entretanto, o movimento enfrentava uma resistência significativa. A oposição ao sufrágio feminino utilizava todos os recursos possíveis para desqualificar a causa. Em jornais e panfletos, as sufragistas eram frequentemente caricaturadas e ridicularizadas. Argumentos contrários ao voto feminino afirmavam que as mulheres não eram feitas para a vida pública e que sua participação na política iria desestabilizar o lar e a sociedade como um todo. Mas as ativistas não se deixaram intimidar. Afinal, a luta estava longe de acabar. A partir da primeira década do século XX, as feministas americanas associaram-se com o movimento britânico. Diferente dos Estados Unidos, as inglesas utilizaram de táticas militantes para a conquista do voto, optando por uma reforma política baseada no uso da força. Entre 1910 e 1913, a militante Emmeline Pankhurst visitou os Estados Unidos 3 vezes, com o intuito de dar apoio ao movimento sufragista americano. Com a proclamação de discursos, o nascimento da tática militante dentro do país e a criação de mais associações, as mulheres conquistaram o direito de voto nos estados de Washington, Califórnia, Oregon, Arizona, Nevada, Montana e Kansas entre 1910 e 1914. Poucos anos depois, algo decisivo ocorreu na história do mundo. Em 1917, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial e as mulheres desempenharam um papel essencial no esforço da guerra. Elas trabalharam nas fábricas, nos campos e como enfermeiras no fronte de batalha. De repente, a ideia de que as mulheres eram incapazes de contribuir para a sociedade de maneira significativa foi completamente refutada. Afinal, elas estavam ajudando a sustentar a nação em um dos momentos mais críticos de sua história. As líderes do movimento sufragista entenderam que esse era o momento de intensificar a campanha. Sob a liderança de Carrie Chapman Catt, a NWSA lançou o Winning Plan, uma estratégia ambiciosa para pressionar o Congresso e os estados a concederem o direito ao voto para as mulheres. Ao mesmo tempo, as militantes da União Nacional da Mulher pelo Sufrágio, liderada por Alice Paul, usavam táticas mais agressivas, organizando piquetes em frente à Casa Branca e fazendo greve de fome quando presas. O esforço das mulheres durante a guerra fez com que muitos homens reconsiderassem suas posições sobre o voto feminino. Em 1917, foi eleita a primeira mulher na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Janet Rankin. Durante seu curto mandato, Rankin enfrentou assédio midiático focado em sua vida pessoal e em sua aparência. Com todas as dificuldades possíveis para a representação política, Janet trouxe ao legislativo americano a pauta das sufragistas. Era a primeira vez que uma mulher, eleita dentro do parlamento americano, dava voz ao caso. Aos poucos, o apoio federal e masculino apareceu. Em 1918, o presidente Woodrow Wilson finalmente se posicionou a favor do sufrágio feminino, reconhecendo a contribuição crucial das mulheres na guerra. Essa mudança de apoio foi decisiva. Finalmente, em 18 de agosto de 1920, a 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos foi ratificada, garantindo às mulheres o direito de votar em todo o país. Foi uma vitória monumental, resultado de mais de 70 anos de luta organizada. Diz a 19ª emenda, entre aspas. O direito do voto dos cidadãos dos Estados Unidos não deverá ser negado ou cerceado em razão do sexo, tanto em âmbito federal quanto estadual. O Congresso terá competência para, mediante legislação adequada, executar este artigo. A ratificação da 19ª emenda foi uma conquista inegável, mas, na prática, o voto ainda não era universal. Embora as mulheres brancas pudessem agora votar, as mulheres negras, especialmente no Sul, continuaram a enfrentar enormes obstáculos. As leis de Jim Crow, que institucionalizavam a segregação racial, impediam muitos afro-americanos de exercerem o direito ao voto.
Mesmo alguns setores do feminismo ainda eram contrários à luta racial no sufragismo. O NWP, Partido Nacional das Mulheres, entendia que as questões relacionadas ao direito ao voto e à desigualdade racial eram questões separadas, e por isso não deviam prestar ajuda ao movimento. Dessa forma, o feminismo negro continuou excluído por muitos anos e décadas, até o momento em que superadas as leis de Jim Crow. Mesmo com a promulgação da 19ª Emenda Constitucional, diversas mulheres ainda não podiam ou não queriam votar. As mulheres católicas, por exemplo, tinham relutância em exercer seu direito, já que a Igreja Católica tinha uma posição conservadora acerca do sufragismo. Por conta disso, diversas mulheres permaneceram inertes. A primeira eleição nacional que contou com o apoio feminino em massa foi a corrida presidencial de 1928, entre Alfred Smith e Herbert Hoover. Ambos os partidos, tanto republicanos quanto democratas, perceberam que precisariam dos votos femininos para vencerem a eleição, principalmente do voto feminino católico. Os Estados Unidos passavam pela Era da Proibição, uma série de leis entre a década de 20 e 30 que proibiram a produção, importação e exportação de bebidas alcoólicas. Dessa forma, o voto das mulheres decidiram o futuro do país em relação à lei seca, em uma acirrada corrida eleitoral. Pulemos algumas décadas e chegamos nos anos 60 e 70. A era da luta pelos direitos civis marcou o mundo todo pela discussão sobre igualdade racial, em meio a um contexto não intolerável de preconceito. A luta pelos direitos civis, liderada por figuras como Ida Wells, Sojourner Truth e mais tarde Rosa Parks, abordou principalmente a exclusão das mulheres negras. Para muitas, o sonho de igualdade, finalmente conquistado para algumas, ainda era uma miragem distante. Foi somente em 1964 que as mulheres negras conquistaram o direito ao voto. A Lei dos Direitos Civis, resultado de décadas de luta por Martin Luther King, foi a legislação que finalmente proibiu, a nível federal, a discriminação com base em cor, raça, religião, sexo, nacionalidade, identidade de gênero e orientação sexual. Um ano depois, mais um direito importante foi conquistado. A Lei dos Direitos ao Voto, promulgada pelo Senado em 1965, foi a legislação que, na prática, deu às mulheres o direito ao voto. Acontece que, nos Estados Unidos, o sistema legal não é composto somente por leis, como no Brasil. É, em sua maioria, construído por decisões colegiadas do judiciário, constituindo o que o direito chama de common law. Assim, os precedentes jurisprudenciais possuem forte poder sobre o que é ou não permitido nos Estados Unidos. Um dos conceitos criados pelo common law foi o encobrimento. Em suma, o encobrimento era um instituto que fazia com que a existência legal de uma mulher fosse diretamente atrelada à do seu marido, enquanto casada. Portanto, mulheres casadas não tinham direitos civis por si só. Elas precisavam da anuência de seus maridos para exercê-los. Muitos maridos, então, proibiam suas mulheres de votar. A situação só mudou de verdade com a Lei do Direito ao Voto, que proibiu a discriminação de toda e qualquer minoria quando exercesse o voto, superando o instituto do encobrimento. As lutas do século XX e XXI deixaram um legado nas legislações americanas. A partir dos anos 80, as mulheres passaram a exercer mais o seu direito ao voto do que os homens, e isso não parou de crescer. Nas eleições de 2008, 60,4% das mulheres que podem votar exerceram seu direito, enquanto apenas 55,7% dos homens o fizeram. Em 2016, Hillary Clinton se tornou a primeira mulher a disputar a presidência dos Estados Unidos por um grande partido. E 4 anos depois, Kamala Harris fez história ao se tornar a primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-presidente. A participação feminina no parlamento americano cresce, mesmo que lentamente. O legado das sufragistas continua vivo como um lembrete de que a luta pela igualdade e pelos direitos das mulheres ainda está em curso. A igualdade de gênero ainda não foi atingida, mas é impossível negar o legado que a luta das sufragistas deixou para os direitos políticos. A história do sufragismo feminino cubano mistura-se, naturalmente, com as evoluções políticas localizadas no país. O feminismo na ilha é no período democrático, antes da Revolução Cubana de 1959, e outro após a ditadura de Fidel Castro.
Dessa forma, é importante entendermos as diferenças sociais, econômicas e políticas que permearam os dois períodos, a começar pela República Cubana. A República Cubana teve início no começo do século passado, no ano de 1902. Desde já, a história do sufragismo se faz presente no país. Esse início teve relação com um grupo de mulheres, que fundou associações e grupos de imprensa para defender os interesses e os direitos das mulheres. Como nos Estados Unidos, o movimento sufragista cubano fez amplo uso de revistas e jornais para discutir a sua causa. Na época, entretanto, o movimento ainda era embrionário. Dessa forma, revistas como a Associação Feminina de Camagüey e a Aspirações ainda não discutiam a ideia do sufrágio feminino, mas dos direitos cívicos da mulher em um contexto geral. É importante ressaltar que as ideias relacionadas ao movimento operário já permeavam a mente das cubanas muito antes de 1959. É o que foi demonstrado pela União Trabalhista das Mulheres, associação radical que juntou aos direitos das mulheres o direito das trabalhadoras. Com a eclosão das associações e grupos feministas no país, surgiu a luta cívica das mulheres cubanas na primeira década do século passado. Em 1914, iniciaram-se debates acerca do divórcio, sobre a guarda de seus filhos e a livre administração de seus bens. É interessante ressaltar que, apesar da Constituição cubana de 1901 reconhecer a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, ainda estabelecia a inferioridade da mulher, o que impediu o avanço quanto ao sufrágio feminino. Pouco tempo depois, algo importante para o sufrágio aconteceu. Em 1921 foi criada a Federação Nacional das Associações Femininas de Cuba, abreviada de FNAF. A federação era formada por 5 associações, como o Clube Feminino de Cuba, e contava com 8.000 mulheres no total. O objetivo principal da federação era criar uma linha de frente comum ao sufrágio. Além de fazer com que as mulheres habitassem espécie de vida pública, fazia com que elas atingissem um nível de integração somente visto antes em associações masculinas. Esta federação serviu de inspiração para outra federação, que posteriormente realizará papel importantíssimo para o movimento feminista. A ideia da presidente da FNAF era a realização de congressos anuais na ilha, nos quais seriam discutidos todos os assuntos importantes para os direitos cívicos das mulheres. Em abril de 1923 foi celebrado em Havana o primeiro congresso feminista do país. O clima do congresso era o de revolução. Às milhares de mulheres presentes em Havana foram explicadas as ideias quanto aos direitos políticos das mulheres, como os direitos reprodutivos e de planejamento familiar. O mais importante a ser ressaltado é que as mulheres não aceitavam mais que a elas fosse imposta uma figura passiva. Seriam, a partir de agora, protagonistas de suas próprias histórias. Defende-se que o Congresso Feminista de Cuba foi a primeira experiência sufragista na América Latina, um passo gigante quanto à luta sufragista em Cuba. Com o Congresso, as sufragistas conseguiram atenção na imprensa nacional. Apesar de receberem críticas e serem constantemente ridicularizadas, comparando-as a traços masculinizados, as sufragistas passaram, pouco a pouco, a conquistar palco na imprensa. Pilar Jorge de Tella e Hortência Lamar, importantes figuras feministas, também tiveram suas vozes valorizadas no Congresso. E o projeto continuou. 2 anos depois, em 1925, foi convocado o segundo Congresso Feminista de Cuba. Acontece que, diferente do anterior, diversas foram as disparidades entre as frentes feministas. Dessa forma, o Congresso não apresentou a força que teve em 1923, mas isso não parou as sufragistas da luta intensa pelos seus direitos civis e políticos. Uma década depois, um marco no governo de Cuba ocorreu. A população cubana estava infeliz com o governo de Gerardo Machado, que reprimiu diversas conquistas feministas, foi contrário a movimentos estudantis e perseguiu de forma sangrenta o movimento popular. Assim surge a figura de Ramón Grau San Martín, nacionalista cubano autor do lema libertador de Cuba. Junto a Antônio Guiteras, revolucionário e anti-imperialista, foi presidido o governo dos 100 dias, uma crise política seguida por greve geral em Havana. O objetivo do governo era o combate máximo contra os elementos de direita dentro da ilha, que adotavam posições cada vez mais reacionárias. O trabalho de Antônio Guiteras como secretário do governo, Guerra e Marinha proporcionou um governo de caráter popular, agrário, estudantil e anti-imperialista. Como parte do setor popular, as feministas se viram favorecidas pela Revolução e aproveitaram para espalhar seus ideais. Tanto foi assim que, em janeiro de 1934, pela primeira vez em Cuba, as mulheres puderam votar e ser eleitas. Apesar da rebelião estudantil ter durado pouco,
O impacto do governo dos 100 dias foi grande na propagação do movimento sufragista. 6 anos depois, a Constituição de 1940 reconheceu, entre aspas, a todos os cubanos a igualdade perante a lei, declarando a ilegalidade de toda e qualquer discriminação em razão do sexo, raça, cor, classe ou qualquer outro ato que lesasse a dignidade humana. A República Cubana, entretanto, não continuaria por muito tempo. O período ditatorial foi instalado na ilha pouco tempo depois. Em 1952, Fulgêncio Batista chega ao poder, instaura uma ditadura aliada aos interesses estadunidenses, em meio à Guerra Fria. Diante do cenário político, eclode no país uma onda de movimentos sociais, da qual a organização sufragista se aproveitou. Mais de 29 associações feministas nasceram na época, ligadas a organizações armadas compostas, majoritariamente, por homens. Assim, surge em Cuba um movimento feminista militante, ligado a motins e revoluções. Uma dessas organizações foi a FEU, Federação dos Estudantes Universitários, que apesar de não possuírem órgão algum de representatividade, juntaram-se à luta antiditatorial. Novamente associada à luta armada, foi criado o Diretório Revolucionário 13 de Março, que, posteriormente, firmaria com Fidel Castro a Carta do México, um comprometimento a unir esforços pelo fim da tirania cubana. Daí a ligação entre o movimento feminista cubano e a luta de classe. Na ilha, grande parte das lutas sociais juntaram forças para a luta contra a ditadura e a burguesia. O movimento feminista, estudantil e operário uniram-se para uma causa comum, dando a ideia de que a liberação do regime capitalista levaria também à evolução de outras crenças ideológicas que prendiam os grupos minoritários. No mais, a organização feminina com mais destaque na época foi a FCMM, a Frente Nacional de Mulheres Martinianas. A denominação martiniana vem do legado deixado por José Martí, político nacionalista considerado um herói na independência cubana. Martí é tão importante para o país que, além de intelectual, tornou-se uma espécie de mártir, de forma que o legado político da ativista inspira e inspirou os movimentos sociais de Cuba. A título de exemplificação, José foi autor de diversos poemas e livros relacionados à libertação cubana. Entre aspas, a liberdade custa muito caro, e temos ou de nos resignarmos a viver sem ela, ou de nos decidirmos a pagar o seu preço. Enfim, as revolucionárias da FCMM realizaram diversas atividades relacionadas à Revolução Cubana. De enfermeiras a soldadas na Sierra Maestra, Serra Cubana rica em minerais palco da Revolução, as mulheres armavam bombas, transportavam comidas e distribuíam manifestos informativos sobre o seu tema. Novamente, a ligação entre o movimento feminista e operário cubana é clara. Ao mesmo tempo em que eram divulgados os ideais anticapitalistas, a libertação feminina era palco de manifestação. Sob a liderança de Fidel Castro, a Revolução Cubana triunfou em 1º de janeiro de 1959. Em agosto de 1960, todas as organizações feministas foram unificadas pela Federação das Mulheres Cubanas, fundada por Vilma Espín. Vilma Espín foi uma das mais importantes figuras na Revolução de Cuba, assumindo diversos papéis de liderança no Partido Comunista de Cuba. Segundo Vilma, as mulheres eram uma revolução dentro da revolução. No contexto da revolução partidária e econômica do país, a luta feminista era uma luta dentro dessa mudança. Tal fala inspirou um dos mais importantes discursos de Espín. Abre aspas. O socialismo para as mulheres cubanas significou liberdade, independência, soberania, dignidade, justiça social, segurança para a formação e desenvolvimento dos filhos, direito à igualdade, direito à vida e decidir sobre o seu próprio destino, a trabalhar por um futuro sonhado e defendido com todas as forças. Nós, mulheres cubanas, somos quase metade da população. Somos uma alta porcentagem da força de trabalho. Dos técnicos do país, sendo possível observar uma tendência de estabilidade e aumento de nível de participação, já que, tanto na graduação como na matrícula feminina, é possível observar um crescimento contínuo em todos os cursos. Hoje, todas nós sabemos onde devemos estar, como atuar, com quais meios, como seguir vivendo e produzindo de forma organizada durante um período de bloqueio total, de ameaça militar, de guerra de desgaste e até mesmo de invasão e de ocupação, para derrotar o inimigo. E a Federação de Mulheres Cubanas tem tido um trabalho intenso neste processo de preparação. Temos consciência dos momentos difíceis que vivemos e sentimos um profundo orgulho de defender nossa ideologia marxista-leninista, de defender os princípios do socialismo. Nós, mulheres cubanas,
compreendemos que a conquista da igualdade plena no seio da família e da nossa sociedade só é possível dentro desse sistema. Contudo, nem tudo foi positivo no movimento. Algumas das feministas contemporâneas do país entendem que, apesar de dar voz ao movimento sufragista, o feminismo passou a ser tratado em segundo plano em relação ao movimento operário, não recebendo a atenção política que merecia e precisava. Assim, apesar da existência de medidas destinadas ao segmento feminino, tais ações possuíram como prerrogativa uma necessidade do todo social, e não a efetiva equidade entre homens e mulheres, como se nota na proeminência do discurso de integração das mulheres ao trabalho, que evidencia o imperativo do desenvolvimento econômico. Questões fundamentais para a superação das desigualdades entre mulheres e homens, como a divisão do trabalho doméstico e a participação política de mulheres nas instâncias de decisão, pouco foram questionadas. Não só isso, a mentalidade patriarcal e os conceitos reforçados por séculos não seriam alterados com facilidade e rapidez, mas notamos que o Estado revolucionário, instância que se propôs à construção do socialismo e a promoção da igualdade entre mulheres e homens em Cuba, pode ter reafirmado em seu discurso e prática identidades sexistas e machistas que aprisionaram as mulheres por séculos. Apesar da Revolução ter realizado inúmeras transformações positivas em Cuba, não existiu ruptura em diversos aspectos fundamentais para a construção de uma sociedade igualitária. As ações destinadas ao segmento feminino não foram pensadas por mulheres, mas sim por homens que tiverem enquanto fachada a FMC, organização de estrutura hierárquica, que, mesmo se projetando a superação das desigualdades de gênero, reproduziu a lógica patriarcal de dependência da figura masculina de Fidel Castro. No mais, diversas são as militantes que entendem que o feminismo perdeu força ao longo dos anos na ilha. Com o término da Revolução Cubana, as mulheres da ilha não conheceriam sobre a história do feminismo. A literatura e a pesquisa científica no país é escassa em relação ao tema, porque o movimento foi estigmatizado até hoje como uma ameaça à masculinidade. A ausência de uma perspectiva feminista em projetos políticos e culturais do governo acaba por promover um discurso antigo e ultrapassado, marginalizando a figura feminina e dizendo às mulheres que estas não possuem um espaço na sociedade. Apesar de tudo, é impossível negar o impacto da conquista do voto feminino no país. A luta feminista e sufragista culminou em um alto índice de participação das mulheres no ensino superior, representando, em 1993, 57,7% dos estudantes matriculados nas universidades. Atualmente, as mulheres ocupam 66% dos cargos de docente no ensino superior e constituem mais de metade da Assembleia Nacional. Dessa forma, o legado e as revolucionárias seguem vivos. Seja por meio do ensino superior ou pela libertação feminina de um modo geral, o feminismo cubano é um exemplo da luta dentro da marginalização das mulheres na América Latina.